Imagine dedicar toda a sua existência a um futuro onde a liberdade finalmente se concretizará. Um instante em que, após décadas de esforço, pressões e a contínua postergação da felicidade, você atingirá, por fim, aquele estado mágico conhecido como aposentadoria. Pense bem, quantas vezes você escutou ditados como "trabalhe duro agora para aproveitar depois" ou "um dia você finalmente descansará"? Essa concepção está profundamente enraizada em nossa cultura, vendida a nós como um bilhete dourado para um paraíso de libertação. No entanto, e se eu dissesse que toda essa ideia é uma das maiores decepções que já te contaram? Hoje, vamos mergulhar fundo em uma verdade que a sociedade raramente quer que você encare. Uma verdade que pensadores como Alan Watts, psicólogos e intelectuais modernos, vêm sussurrando há décadas. E, ao final deste vídeo, revelarei a mais impactante das percepções. Aquela que pode redefinir de forma radical o modo como você vive sua vida a partir de hoje. Primeiro, façamos uma pausa e consideremos seriamente a narrativa da aposentadoria. Desde a tenra idade, somos instruídos a crer que a vida segue um percurso linear: educação, trabalho, aposentadoria e, por fim, a liberdade. É um roteiro que milhões seguem sem questionar. Vá à escola, obtenha boas notas, encontre um emprego estável, trabalhe por mais de 40 anos e então, com sorte, se sua saúde permitir, poderá desfrutar de alguns anos de descanso antes do fim inevitável. Mas o aspecto perturbador é este: a maioria das pessoas que chega à aposentadoria não encontra a felicidade que idealizou. Estudos do National Institute on Aging indicam que a depressão e a sensação de falta de propósito aumentam significativamente entre os aposentados. O estudo Health and Retirement da Universidade de Michigan demonstrou que os aposentados apresentam um risco 40% maior de depressão clínica em comparação com seus colegas que ainda trabalham. Por quê? Porque por décadas sua identidade, rotina e valor pessoal estavam vinculados ao trabalho. A crença de que a liberdade só existe após anos de sacrifício não é apenas enganosa, é prejudicial. Alan Watts frequentemente abordava esse ciclo destrutivo. Ele descrevia a vida como uma espécie de dança, onde deveríamos desfrutar de cada passo, de cada movimento, em vez de nos apressarmos para alguma meta distante. Watts alertava contra o que chamava de plano de vida adiado, onde tratamos a vida como uma sequência de males necessários a caminho de uma recompensa final. Mas a vida não funciona assim. Não há ensaio. É isto agora. Agora, vamos investigar a origem dessa narrativa. Historicamente, o conceito moderno de aposentadoria nem sequer existia antes do final do século XIX e início do século XX. Otto von Bismarck, o chanceler alemão, introduziu um dos primeiros sistemas de aposentadoria estatais na década de 1880, estabelecendo a idade de aposentadoria em 65 anos. No entanto, naquela época, a expectativa média de vida mal atingia os 60 anos. O sistema nunca foi concebido para décadas de lazer. Foi uma estratégia política, um meio de liberar a força de trabalho para as gerações mais jovens. Avançando para os dias atuais, o sonho da aposentadoria foi reformulado e comercializado globalmente. Sistemas corporativos, indústrias de publicidade e até políticas governamentais perpetuaram a ideia de que devemos trocar nossa felicidade presente por uma segurança futura. Planos de aposentadoria, pensões e esquemas de investimento tornaram-se as iscas modernas penduradas à nossa frente, impulsionando-nos através do labirinto da produtividade impulsionada pelo consumo. Mas permitam-me fazer uma pergunta profundamente pessoal. Quantos momentos de verdadeira presença você já sacrificou por um futuro que nem sequer é garantido?
Quantas vezes você adiou um sonho, uma viagem, um projeto pessoal, ou até mesmo tempo de qualidade com seus entes queridos, porque disse a si mesmo: um dia, quando eu me aposentar? Psicólogos denominam esse fenômeno de viés do futuro. A tendência de sobreestimar recompensas futuras em detrimento da alegria presente. O economista comportamental Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, explorou como os humanos frequentemente tomam decisões irracionais quando se trata de satisfação a longo prazo versus felicidade a curto prazo. Em sua obra Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Kahneman explica como somos programados para adiar a gratificação infinitamente, acreditando que o amanhã guarda a chave da realização. Mas a verdade é que o amanhã é um alvo em constante movimento. Alan Watts nos advertiu sobre essa armadilha. Ele falava de como as pessoas vivem em um contínuo estado de expectativa, sempre antecipando o fim de semana, as próximas férias, a próxima promoção ou, em última instância, a aposentadoria. E nesse ciclo, a vida passa despercebida. Os dias se transformam em meses, os meses em anos, e, de repente, a percepção surge: os melhores anos foram gastos esperando. Vamos parar um instante aqui. Reflita sobre sua própria vida. Você está vivendo plenamente agora ou simplesmente existindo em preparação para uma promessa distante de liberdade? Esta não é apenas uma questão filosófica, é um convite à ação. Curiosamente, esse conceito não é exclusivo da filosofia ocidental. Em tradições orientais como o budismo Zen, que Alan Watts frequentemente citava, há um foco profundo no momento presente. A atenção plena nos ensina que a verdadeira tranquilidade não é encontrada em um marco externo, mas sim na vivência plena do presente. Considere o grande número de indivíduos que dedicam a vida inteira ao trabalho apenas para atingir a aposentadoria e descobrir que sua saúde deteriorou, seus laços pessoais se enfraqueceram ou, ainda pior, que não conseguem se reconhecer sem sua ocupação. Será essa a liberdade que nos foi vendida? E há um dado ainda mais intrigante. Conforme o American Journal of Preventive Medicine, os primeiros 6 anos após a aposentadoria estão ligados a um aumento notável nas taxas de mortalidade, particularmente entre os homens. A razão? A súbita ausência de rotina, propósito e contato social acarreta um impacto psicológico significativo. Contudo, apesar de tudo isso, a sociedade persiste em divulgar essa narrativa. Os meios de comunicação nos saturam com imagens de idosos sorridentes em praias, tomando coquetéis, sem mostrar a solidão, o tédio, a vacuidade existencial que muitos realmente vivenciam. Por que essa ilusão perdura? A resposta é descomplicada. Uma economia fundamentada no consumo e no trabalho depende de que as pessoas acreditem nesse ideal. Se você está constantemente buscando uma liberdade futura, continuará trabalhando mais arduamente, gastando mais e sacrificando seu presente por um amanhã incerto. Na próxima parte deste vídeo, vamos expor como essa falsidade não apenas influencia nossas finanças, mas também distorce nosso bem-estar mental, nossos vínculos e nossa noção de identidade. E, o mais crucial, compartilharei comigo táticas comprovadas por pesquisas para romper esse ciclo e começar a retomar o controle da sua vida hoje. Mas antes de aprofundarmos, quero que você reflita e se questione. Você está vivendo ou apenas se preparando para viver? Vamos analisar mais a fundo como essa concepção equivocada sobre a aposentadoria e a liberdade transcende a esfera financeira ou os planos de longo prazo. Ela permeia cada aspecto do nosso equilíbrio psicológico, nossas conexões pessoais e nossa percepção de propósito. Pense por um instante em quantas pessoas você conhece que estruturam toda a sua existência em torno de suas profissões.
Sua autoestima se vincula aos cargos, salários e à aprovação que recebem de superiores. É como se sua identidade estivesse contida em seu crachá. Esse fenômeno possui um nome: fechamento de identidade. Um termo empregado na psicologia para descrever quando indivíduos se comprometem prematuramente com uma identidade sem de fato explorar quem são além dos papéis externos. A American Psychological Association publicou diversas pesquisas que evidenciam como esse desenvolvimento identitário restrito gera fragilidade emocional. Quando a aposentadoria chega, muitos indivíduos enfrentam uma crise de identidade. Quem sou eu se não um professor, um gerente, um engenheiro ou um médico? Sem a estrutura do trabalho, os alicerces de sua autoimagem desmoronam. Alan Watts frequentemente abordava essa questão. Ele sustentava que, ao tornar o trabalho o pilar central de nossa identidade, acabamos nos tratando como peças em uma engrenagem. Úteis apenas quando produtivos, valiosos apenas quando trabalhando. Deixamos de nos ver como seres dinâmicos, criativos e em constante evolução. Essa internalização do trabalho como alto valor vai mais fundo do que a maioria das pessoas percebe. O sociólogo Max Weber, em sua obra seminal A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, destacou como a sociedade ocidental moderna glorifica o trabalho por si só. A produtividade deixou de ser apenas um meio para um fim, tornando-se um valor moral. O lazer, por outro lado, tornou-se suspeito, algo a ser conquistado apenas após décadas de sacrifício. E aqui reside a sombria ironia. Quando as pessoas finalmente se aposentam, muitas lutam para desfrutar do lazer. Após anos associando o descanso à preguiça e a inatividade ao fracasso, a mente se rebela contra a quietude. Até mesmo os momentos de paz parecem desconfortáveis, quase culpados. Isso cria um ciclo psicológico difícil de romper. A pessoa anseia pela liberdade, mas se sente indigna dela uma vez que a alcança. Isso é o que o psicólogo Barry Schwartz, autor de O Paradoxo da Escolha, descreve como a paralisia emocional que advém de expectativas distorcidas e pressões sociais internalizadas. Agora, discutamos o impacto que essa inverdade tem em nossos vínculos. Quantas vezes reuniões familiares, férias ou momentos simples com entes queridos foram adiados devido a compromissos de trabalho? A justificação sempre parece plausível. Faço isso por nós, pelo nosso porvir. Mas, na realidade, a vida acontece agora. Os filhos crescem, os pais envelhecem, os relacionamentos se afastam, enquanto estamos ocupados preparando um futuro capítulo. Uma pesquisa de 75 anos da Universidade de Harvard sobre o desenvolvimento adulto oferece evidências convincentes de que o maior preditor de felicidade e saúde a longo prazo não é o sucesso na carreira ou a riqueza financeira. É a qualidade dos nossos relacionamentos íntimos. O estudo descobriu que as pessoas que mantinham laços sociais robustos não apenas eram mais felizes, mas viviam mais e tinham melhor saúde mental. No entanto, a ilusão da aposentadoria nos incentiva a pausar esses mesmos relacionamentos. Alan Watts, com sua clareza inconfundível, frequentemente nos recordava que a vida não é uma jornada com um destino final. É mais como música ou dança. O objetivo não é chegar ao fim o mais rápido possível, mas apreciar cada nota, cada passo ao longo do caminho. Imagine uma sinfonia onde o maestro apressa a orquestra para chegar ao acorde final. É assim que a maioria de nós vive, apressando-nos pelos movimentos da vida, esperando chegar a um momento de pico de paz e satisfação que nunca realmente chega. E quanto à saúde? A Organização Mundial da Saúde reporta uma tendência preocupante.
Doenças relacionadas ao estresse crônico estão a aumentar, com doenças cardiovasculares e transtornos de ansiedade em primeiro plano. Longas horas de trabalho, expectativas de produtividade irrealistas e a pressão constante para acompanhar estão a corroer o nosso bem-estar físico e mental muito antes de a reforma chegar. E aqui reside outra amarga verdade. Muitos nem sequer chegarão à reforma com boa saúde. Os anos que sacrificaram por um futuro melhor vêm às custas do seu corpo e mente. De acordo com dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, quase 60% dos adultos com mais de 65 anos vivem com pelo menos 2 condições crônicas. Então, qual é a solução? Devemos abandonar a responsabilidade? Devemos largar os nossos empregos e viver imprudentemente? Claro que não. A mensagem aqui não é sobre rejeitar o trabalho ou a disciplina. É sobre redefinir a sua relação com o tempo, com o propósito e com o que a liberdade realmente significa. O primeiro passo é a consciência. Reconhecer que lhe foi vendida uma visão unidimensional da vida é empoderador. A consciência cria espaço para a escolha. A partir deste ponto, pode começar a tomar decisões conscientes sobre como gasta o seu tempo, como equilibra o trabalho e o prazer pessoal, e como cultiva significado além das métricas de produtividade. O psicólogo Viktor Frankl, autor de O Homem em Busca de um Sentido, enfatiza que os humanos não são movidos pela busca do prazer ou pela evitação da dor, mas pela busca de significado. O significado existe nos pequenos momentos. A conversa com um amigo, o riso com uma criança, a satisfação de aprender algo novo, a beleza de um pôr do sol. Não precisa de esperar pela reforma para começar a viver plenamente. Não precisa de esperar pela permissão da sociedade para priorizar o seu bem-estar, os seus relacionamentos e o seu crescimento pessoal. E aqui está algo interessante a considerar. Países com maior ênfase no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como a Dinamarca e os Países Baixos, reportam níveis mais altos de satisfação geral com a vida. Essas culturas não tratam o lazer como uma recompensa, mas como uma parte fundamental de viver bem. Eles investem em conexões sociais, hobbies pessoais e envolvimento comunitário tanto quanto fazem nas suas carreiras. Agora pergunte-se: o que lhe traz alegria hoje? Que simples ação pode fazer agora que nutre a sua alma? Se a resposta não surge facilmente, talvez seja um sinal de que tem vivido no piloto automático por tempo demais. No próximo segmento, vamos explorar estratégias práticas, ferramentas psicológicas, hábitos diários e mudanças de mentalidade que pode começar a aplicar imediatamente para recuperar o seu tempo e reconstruir o seu sentido de liberdade a partir do momento presente. E lembre-se, a revelação mais poderosa deste vídeo ainda está por vir. É a parte final que liga tudo. Aquela que pode mudar para sempre a forma como experiencia sua vida a partir de hoje. Mas antes de chegarmos lá, reserve um momento agora e reflita. Se este fosse o seu último dia na Terra, sentir-se-ia orgulhoso de como gastou o seu tempo? Vamos agora mudar o nosso foco para algo que muitas pessoas ignoram ao discutir reforma e liberdade: os hábitos psicológicos internos que nos mantêm presos. Hábitos que estão tão profundamente enraizados que mesmo que se reformasse amanhã com milhões na sua conta bancária, ainda se sentiria inquieto, ansioso e incompleto. Alan Watts, numa das suas palestras mais memoráveis, descreveu a busca incessante por objetivos futuros como uma espécie de doença espiritual. Ele explicou que vivemos num estado constante de expectativa, sempre a olhar para a próxima coisa, seja uma promoção, uma casa maior, um fundo de reforma mais gordo ou mesmo a própria iluminação. Watts comparou este ciclo a um burro a perseguir uma cenoura amarrada a um pau.
sempre fora de alcance. Essa mentalidade torna-se um modo de vida, e libertar-se requer mais do que mudar a sua situação financeira ou status de trabalho. Requer uma profunda mudança mental. Um dos primeiros passos é compreender o conceito de tempo psicológico. O filósofo e professor espiritual Eckhart Tolle, no seu livro O Poder do Agora, explica que o tempo psicológico é o hábito de viver numa projeção mental do futuro ou do passado, nunca habitando plenamente o presente. Tolle adverte que a maior parte do sofrimento humano não provém das circunstâncias presentes, mas da nossa resistência a elas, do nosso desejo constante por um tempo e lugar diferentes. Pode pensar que a reforma finalmente lhe trará paz, mas se a sua mente está viciada em viver no futuro, esse hábito não desaparecerá magicamente quando parar de trabalhar. Você simplesmente achará novas preocupações. O que fazer com tanto tempo livre? Qual é meu propósito agora? E se o dinheiro acabar? O cenário muda, mas o padrão mental permanece. Para escapar desse ciclo, é preciso desenvolver o que psicólogos chamam de consciência do momento presente. Isso não significa abandonar metas ou planos para o futuro, mas aprender a se envolver plenamente no processo, não apenas no resultado. Significa encontrar sentido na jornada, não só no destino. Vamos analisar passos práticos que você pode começar a aplicar hoje. Primeiro, redefina seu conceito de sucesso. Em vez de medi-lo por conquistas externas ou marcos distantes, meça-o pela plenitude com que você vive cada dia. Está aprendendo algo novo? Está se conectando com pessoas importantes para você? Está cuidando da sua saúde física e emocional? Essas são métricas que realmente contribuem para a realização a longo prazo. Segundo, incorpore pequenos momentos de alegria na sua rotina diária. Cientistas comportamentais como a doutora Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, demonstraram através de anos de pesquisa que pequenos momentos positivos, o que ela chama de micromomentos de positividade, têm um efeito cumulativo na sua felicidade geral e resiliência. Esperar pela aposentadoria para sentir alegria é como se recusar a comer até o fim de semana. Você morrerá de fome emocional muito antes disso. Terceiro, reserve um tempo para a reflexão. Comece a escrever um diário com seus pensamentos ao final do dia. Anote não o que você realizou, mas o que o fez sentir-se vivo. Essa prática simples ajuda a desviar o foco da produtividade incessante para uma presença significativa. E aqui está algo crucial. Cultive hobbies e interesses que não estejam ligados ao seu trabalho ou a ganhos financeiros. Estudos em psicologia positiva mostram que pessoas com fortes interesses avocacionais, atividades feitas puramente por satisfação pessoal, experimentam menos depressão e ansiedade, tanto antes quanto depois da aposentadoria. Seja pintar, praticar jardinagem, aprender um instrumento musical, fazer trabalho voluntário ou simplesmente dar longas caminhadas na natureza, essas atividades o reconectam consigo mesmo, além do rótulo de trabalhador ou profissional. Alan Watts frequentemente destacava o valor do brincar. Ele acreditava que a vida, em sua essência, não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser desfrutada. As crianças entendem isso instintivamente. Elas brincam sem se preocupar com os resultados. Mas, como adultos, desaprendemos essa habilidade essencial. Redescobrir sua capacidade de brincar não é um luxo, é uma necessidade psicológica. Agora, vamos abordar outra dimensão dessa farsa, a ilusão de segurança. Uma das razões mais fortes pelas quais as pessoas se apegam ao mito da aposentadoria é a crença de que ela trará segurança e certeza duradouras. Mas aqui está a verdade incômoda. Não existe segurança máxima na vida. O economista Nassim Nicholas Taleb, em seu livro A Lógica do Cisne Negro,
Explica como eventos imprevisíveis e raros, como quedas de mercado, crises de saúde ou perdas pessoais, podem desorganizar completamente até os planos mais cuidadosamente elaborados. Quanto mais tentamos controlar o futuro, mais frágeis nos tornamos quando ele não segue o roteiro. Ironicamente, aqueles que melhor se adaptam às incertezas da vida são os que abraçam a mudança e permanecem presentes. Flexibilidade, agilidade emocional e resiliência psicológica importam muito mais do que estratégias financeiras rígidas ou marcos de carreira. Então, como se cultiva essa resiliência? Comece praticando a gratidão, não como um conceito vago, mas como uma disciplina diária. O Dr. Robert Emmons, um dos principais pesquisadores sobre gratidão, demonstrou que pessoas que anotam regularmente aquilo pelo que são gratas experimentam níveis mais baixos de depressão e maiores níveis de bem-estar. A gratidão muda seu foco do que falta para o que está disponível, da ânsia pelo futuro para o contentamento presente. Outra prática poderosa é a meditação mindfulness. Estudos da Harvard Medical School mostram que apenas 8 semanas de prática de mindfulness podem reduzir o estresse, aumentar a massa cinzenta em regiões cerebrais associadas à regulação emocional e melhorar a saúde mental geral. Você não precisa sentar por horas no topo de uma montanha. Apenas 5 a 10 minutos de respiração consciente ou observação atenta do ambiente podem começar a reconfigurar seu cérebro. Por fim, vamos falar sobre comunidade. Uma das maiores ameaças na fase pós-aposentadoria é o isolamento. Seres humanos são sociais e são feitos para a conexão. A solidão tem sido associada a maiores taxas de doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e morte prematura. Mesmo que você ainda esteja anos longe da aposentadoria, comece a nutrir sua rede social agora. Engaje-se em conversas significativas. Junte-se a grupos que se alinham com seus interesses. Faça trabalho voluntário. Construa conexões que não estejam atreladas à sua identidade profissional. Porque, quando chegar o dia em que você se afastar de sua carreira, não será seu cargo que o sustentará. Serão seus relacionamentos, seu senso de propósito e sua capacidade de viver plenamente no momento presente. Na parte final deste vídeo, vamos unir todas essas ideias e apresentar a revelação mais impactante de todas. Aquela que Alan Watts e inúmeros outros grandes pensadores têm nos incentivado a compreender as gerações. Esta epifania pode transformar não apenas sua percepção da aposentadoria, mas também a maneira como você vivencia cada dia daqui em diante. Antes de chegarmos lá, reflita. Você está construindo uma vida que aprecia viver agora ou apenas uma vida que aspira a desfrutar um dia? Agora nos deparamos com a percepção mais crucial e poderosa de todas, aquela que detém o potencial de desmantelar esta ilusão completa e reorientar a trajetória da sua existência a partir de hoje. Alan Watts, em uma de suas palestras mais citadas, fez uma pergunta simples, mas transformadora. E se o dinheiro não fosse um problema? Ele convidou as pessoas a visualizarem suas vidas se a sobrevivência e a estabilidade financeira não fossem o ruído de fundo constante que guia suas decisões. O que você faria com seu tempo? Como dedicaria seus dias? Que paixões cultivaria? Que laços nutriria? Mas há uma reviravolta. A questão, na verdade, não é sobre dinheiro. É sobre a mentalidade. Porque até mesmo indivíduos que alcançam a independência financeira frequentemente permanecem mentalmente presos pelo receio, pela mentalidade de escassez, pela crença profundamente arraigada de que não se pode viver plenamente até que um marco distante seja atingido. A verdadeira prisão é psicológica. A mentira real não se refere apenas à aposentadoria. Trata-se de adiar a própria vida.
E aqui reside o grande segredo, o cerne desta reflexão completa. A liberdade não é um destino, é um estado de espírito. Você não alcança a liberdade após um certo número de anos trabalhados, ou depois de acumular uma determinada quantia em dinheiro. A liberdade surge no momento em que você para de esperar que a vida comece e passa a se envolver plenamente com o presente. O filósofo Jiddu Krishnamurti disse uma vez: a liberdade não está no fim da estrada, está no primeiro passo que você dá. Pense nisso. Todo dia você acorda e decide como abordar a vida. Seja com gratidão ou ressentimento, com envolvimento ou desprendimento, com presença ou com distração. Você está escolhendo entre a liberdade e o cativeiro. Você pode ainda ter um emprego, pode ainda ter responsabilidades, mas pode recuperar momentos de liberdade dentro da estrutura da sua vida agora mesmo. A liberdade está em acordar 15 minutos mais cedo para desfrutar de uma xícara de chá tranquila enquanto observa o nascer do sol. A liberdade está em respirar conscientemente 5 vezes antes de mergulhar na próxima tarefa. A liberdade está em optar por ter aquela conversa difícil, mas necessária, com alguém que você ama, em vez de adiá-la indefinidamente. A liberdade está em se permitir rir, brincar, explorar a criatividade, dançar como se ninguém estivesse olhando, mesmo que apenas por alguns minutos por dia. E talvez o mais importante, a liberdade reside em mudar sua relação com o tempo. Em vez de vê-lo como um adversário, um recurso escasso que está sempre acabando, encare-o como sua moeda mais abundante quando você vive com intenção. Momentos, por menores que sejam, tornam-se ricos em significado quando você está totalmente presente. O neurologista e sobrevivente do Holocausto Viktor Frankl escreveu que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Mesmo nas situações mais extremas, Frankl encontrou liberdade dentro de si. Esse tipo de libertação mental também está disponível para você agora. Agora, vamos transformar isso em ação prática. Você pode estar se perguntando: o que devo fazer a seguir? Como transformo as ideias desse vídeo em uma mudança real e duradoura? Comece com isto. Redesenhe uma pequena parte do seu dia. Escolha um momento em que você normalmente se apressa, se preocupa ou se distrai, e transforme-o em um espaço para presença e intenção. Se for sua rotina matinal, desacelere. Se for sua pausa para o almoço, saia e respire ar puro. Se for seu trajeto, ouça algo edificante, ou simplesmente observe o mundo ao seu redor sem julgamento. Em seguida, comece a expandir. Agende um tempo regular para atividades que nutrem sua alma. Não algum dia, mas esta semana. Reconecte-se com pessoas que lhe trazem alegria. Pegue aquele livro que você pretendia ler. Faça aquela caminhada no parque. Crie arte, toque música ou simplesmente sente-se em quietude. Você não precisa desmantelar sua vida inteira da noite para o dia. A verdadeira transformação começa com pequenas e consistentes mudanças na consciência. E o mais crucial, comece a questionar cada decisão enraizada no medo ou na adesão cega a roteiros sociais. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque me vivifica ou porque acredito que preciso? Quanto mais você alinha suas ações diárias com o que realmente lhe importa, mais experimentará momentos de liberdade genuína, muito antes da aposentadoria chegar. E aqui fica um último pensamento para você.
A vida não começa mais tarde. Não começa depois da próxima promoção, depois que os filhos crescem, depois de quitar a casa ou depois de se aposentar. A vida se desenrola. Agora, neste instante, nesta inspiração, nesta decisão. Alan Watts expressou essa verdade de forma sublime ao afirmar que o verdadeiro segredo da vida é estar plenamente envolvido com o que se está fazendo no presente e, em vez de ver isso como trabalho, percebê-lo como um jogo. Assim, ao encerrar este vídeo, convido-o a fazer uma pausa, a respirar fundo e a questionar-se: se eu realmente acredito que a liberdade começa neste momento, o que eu mudaria na minha rotina diária? E se esta mensagem o tocou, compartilhe seus pensamentos. Diga-nos qual pequena mudança você implementará hoje para retomar o controle da sua vida, do seu tempo e da sua sensação de liberdade. Pois o passo mais significativo em direção à liberdade é aquele que você dá agora. Grato pela sua atenção.